Bom, pessoal, bom dia. Aqui é o tio Léo, professor Léo, né? Professor de vocês de História e Geografia. E hoje nós vamos ter uma aula aí referente à nossa aula de História para o quinto ano, tá bom? Queria pedir que vocês abrissem o livro de vocês na página 18, livrinho de História. Pegassem lá o material didático de vocês, caderno, lápis, caneta, deixassem tudo separadinho. Vamos começar agora o nosso momento de estudo. E hoje nós vamos estudar um conteúdo novo. O conteúdo novo que nós vamos estudar hoje tem como título Os Portugueses Tomaram Posse do Brasil. Hoje nós vamos entender um pouco sobre a chegada e a conquista dos portugueses nessa nova terra que depois veio a ser conhecida como Brasil, certo? É muito importante, como é um conteúdo novo, e a gente está estudando esse conteúdo agora de uma outra forma, que vocês prestem atenção, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, e que vão lá no WhatsApp, se não conseguiram entender algo, vão lá e podem me perguntar: tio, não entendi isso, tio, não entendi aquilo. Podem me perguntar, não tem nenhum problema, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, da gente ver esse novo conteúdo, eu queria refrescar a memória de vocês sobre o conteúdo da aula passada, o conteúdo que fala sobre as grandes navegações. Vocês podem estar achando meio estranho, mas é porque tem uma relação. Um tem a ver com o outro. Por causa do que a gente viu semana passada, a gente vai entender um pouco melhor esse conteúdo, tá certo? O que acontece? Acontece o seguinte: como nós estudamos na outra aula, as grandes navegações foram um momento onde os reinos, os países lá da Europa, do continente europeu, saíram em busca de novas terras para se conquistar essas terras. O que era essa conquista? Era levar lá um pessoal, instalar sua influência e explorar essa terra. O que é essa exploração? Era uma forma de ganhar riquezas por meio do trabalho que ia se ter nessa terra. E principalmente dois reinos tiveram muito sucesso nisso das grandes navegações: Portugal e Espanha. Vocês vão observar na aula de hoje como Portugal teve o sucesso dele, conquistando, chegando aqui na terra que hoje nós conhecemos como Brasil, o nosso país. E isso foi há 500 anos atrás, ou seja, tem muito tempo, tem um certo tempo aí, não é uma coisa que foi de hoje ou de ontem. 500 anos atrás, gente, é um período grande, é um tempo grande. É um período de tempo extenso. E foi nesse momento em que Portugal chega aqui no Brasil, tá certo? Nós vamos entender um pouquinho melhor disso hoje. Mas antes eu quero que vocês lembrem sobre o Tratado de Tordesilhas, que a gente também falou na aula anterior. O que era o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas era um acordo, era como se fosse uma espécie de lei que Portugal e Espanha fizeram. Por que eles fizeram isso? Como eu falei para vocês, Portugal e Espanha eram os países que mais tinham sucesso nas navegações, em conquistar novas terras, em descobrir lugares, em colocar o pessoal lá para conquistar esses lugares e para ganhar dinheiro lá nesses lugares, ganhar riquezas. E o que acontece? Acontece que eles estavam buscando tantas terras novas que às vezes eles encontravam a mesma terra e brigavam entre si. Para acabar com essa briga, o Papa Alexandre VI foi lá e fez o seguinte: olha, vamos aqui dividir, não dá certo da forma que tá, porque senão vocês vão brigar muito. Vamos fazer o seguinte: vou traçar uma linha. Nessa linha, o que está à direita é de Portugal. O que Portugal descobriu aqui de Terra Nova é de Portugal, à direita dessa linha. Ou à direita dessa linha. Essa aqui é a direita de vocês. À direita dessa linha, o que Portugal descobrir é de Portugal, é deles. À esquerda, o que a Espanha descobrir, direita, esquerda. O que a Espanha descobrir à esquerda do que está nessa linha, que é o meio, é da Espanha. Isso foi o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas por quê? Porque o nome da cidade onde esse tratado foi feito é Tordesilhas. E toda vida quando se faziam esses tratados, leis, se dava o nome da cidade onde esse tratado foi feito. Onde o pessoal lá diz assim: tá bom, tá certo, concordamos.
Bem, eles concordaram. Agora nós iremos observar alguns pontinhos que falam sobre como se desenvolveu esse movimento do descobrimento, da chegada, não é tanto nem o descobrimento, mas sim da chegada do pessoal de Portugal aqui no Brasil, tá certo? Vamos olhar agora alguns pontinhos. Seguindo o Tratado de Tordesilhas, os portugueses saem em busca de novas terras. Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral sai com muitos homens e navios buscando novas terras e novas rotas para aumentar caminhos comerciais. Saindo de Portugal no dia 9 de março de 1500, a esquadra de Cabral começa a avistar terra em 21 de abril. Em 22 de abril é avistado um monte, denominado de Monte Pascoal por ser perto do período da Páscoa. Esse momento vai ser o marco aí já da descoberta do Brasil, 22 de abril. Em 24 de abril acham-se um local seguro para ancorar os navios. Esse local é chamado de Porto Seguro pelos portugueses. Em 26 de abril de 1500 é a data da primeira missa feita na nova terra descoberta, que nesse momento foi chamado de Ilha de Vera Cruz. O nome depois foi mudado para Terra de Santa Cruz, porque se tratava de um território muito maior que uma ilha. Como vocês podem ver nesse mapinha, e seguindo essa numeração que é feita de 1 a 9, é o trajeto feito pela Esquadra de Cabral de Portugal a Brasil. A esquadra, como é bom lembrar para vocês, é um grupo de navios que saem em alto mar. Seguindo esse trajeto, eles saem no dia 9 de março e chegam no Brasil, chegam na Terra Nova que eles iriam descobrir no dia 22 de abril. Saem 9 de março e chegam aí no 22 de abril, um período de quase 2 meses. Bem, gente, como vocês viram nos pontinhos que eu separei para vocês, foi seguindo o Tratado de Tordesilhas, aquele acordozinho que eu falei para vocês, que Pedro Álvares Cabral, que Portugal, vamos falar primeiro de Portugal, que Portugal foi em busca de novas terras. Lá, o que tivesse à direita da linha do tratado, a linha de Tordesilhas, era de Portugal, se descobrisse novas terras. O que fosse descoberto de novo, né? Aí, se baseando nisso, o rei de Portugal faz o seguinte: prepara vários navegadores, vários navios, várias pessoas para irem atrás de novas terras. Um desses vários navegadores foi Pedro Álvares Cabral. Vocês ouvem muito falar desse nome, né? Pedro Álvares Cabral. O que ele faz? Baseado aí nessa lei, nesse acordo, Pedro Álvares Cabral vai sair em busca de novas terras para conquistar aí novas rotas comerciais, achar lugares que tivessem riquezas, porque tinha certas coisas nessa época que valiam muito. Ouro, por exemplo, prata, metais preciosos, que é o que a gente chama isso, ou então pedras preciosas, ou então certos tipos de comida, certos tipos de madeira, que a gente vai ver que eles acabaram achando aqui, na terra que eles tinham acabado de conquistar, né? O que acontece? Ao sair esse acordo, Portugal já vai se preparar para fazer essas conquistas. E aí vai ser convocado, vai ser chamado para fazer uma dessas grandes viagens Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral vai preparar uma esquadra para fazer essa grande viagem em busca de novas terras. O que foi essa grande viagem? O que foi essa grande viagem? Era andar mar adentro. E o que era essa esquadra? Esquadra, gente, é um grupo de navios, barcos e caravelas que iam com muitas pessoas, muitos homens. Vocês vão ver lá no livro, por isso que é importante vocês lerem o livro, depois que terminarem esse vídeo, vão dar uma lida no livro. Vocês vão ver que tinha lá cerca de 1.500 homens e 13 navios. Os navios eram muito grandes, cabiam todos esses homens. E o que acontece? Vai ser organizado tudo isso, e em 9 de março de 1500, ou seja, se você for parar para pensar, a data do descobrimento do Brasil foi em 22 de abril, ou seja, eles saem quase 2 meses antes, 9 de março. Em 9 de março de 1500, a esquadra de Cabral vai sair de Portugal. E aí vão viajar mar adentro. Vocês depois vão ver no mapazinho que eu coloquei que
vai sair no mar. E aí vão viajando, vão seguindo essa viagem, estão no mar, até que no dia 21 de abril eles já começam a avistar uma nova terra. Começam a ver um monte. Começam a ver sinais no monte não foi no 21, gente, desculpa, mas no dia 21 eles já começam a ver sinais de uma nova terra. Agora, no dia 22 de abril, eles começam a saber que de fato estão chegando perto de algum lugar. Eles veem um grande monte, uma grande montanha, e vão chamar essa montanha de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Porque era perto da Páscoa, como foi dito no áudio. E vão seguindo. Aí no dia 24 eles conseguem chegar aqui na terra firme, conseguem ancorar, conseguem achar um local legal. Aí vão chamar de Porto Seguro. Aí depois vão realizar a primeira missa no dia 26. Por que uma missa? Por que isso era tão importante? Porque eles eram católicos, eles eram cristãos. E como marco de chegar na nova terra, como se eles quisessem abençoar com a religião deles esse novo lugar. E aí eles fazem uma missa. Aí depois eles vão nomear a terra. Gente, esses colonizadores, eles tinham a mania de nomear tudo. Tudo eles colocaram um nome. No monte foi Monte Pascoal. Quando eles chegaram lá no lugar bom para parar o barco, colocaram o nome de Porto Seguro. E depois, quando eles chegam logo na Terra Nova, que é o Brasil, né, que veio depois se chamar de Brasil, antes eles colocam o nome de Ilha de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz. Mas só que eles veem que não é uma ilha. Aí depois eles vão mudar o nome para Terra de Santa Cruz. Por quê? Porque uma ilha é uma porçãozinha de terra que está cercada de água. Mas aí depois eles viram que a terra era grande, muito grande mesmo. E aí eles vão dar o nome para Terra de Santa Cruz. Vocês vão observar agora que sobre essa Terra de Santa Cruz, sobre a terra nova que eles têm, que eles veem ali, eles vão começar a escrever sobre. Eles chegam, vão vendo tudo e vão escrevendo sobre. Uma pessoa específica estava escrevendo sobre essa terra nova. Era o Pero Vaz de Caminha. E aí, ele fez uma carta que até hoje é conhecida como o primeiro registro sobre a nossa nova terra, sobre essa nova terra, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos observar um pouquinho sobre o que foi essa carta? Nos primeiros dias de chegada dos portugueses à nova terra, é escrita uma carta que fala sobre as características do novo lugar. Escrita por Pero Vaz de Caminha, essa carta vai falar um pouco das belezas naturais da terra, dos habitantes que eles encontram e também das riquezas prováveis. Vamos ver alguns trechos dessa carta. Quando ele vai falar sobre a nova terra, ele escreve o seguinte: Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, ou seja, a extensão toda dessa terra, de que podemos observar deste porto, é tão grande que deve ter bem 25 léguas de costa. Isso é uma medida muito grande, gente. Ao longo do mar, tem em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra é toda chã, isso quer dizer plana, e muito formosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande. O sertão é aquela parte mais enxuta, mais seca. Porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra e arvoredos, árvores. Terra que nos parecia muito extensa, ou seja, muito grande. Quando vai falar sobre os indígenas, ele diz: a pele deles é parda e um pouco avermelhada. Têm rostos e narizes bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. Bom, gente, como vocês viram nos pontinhos que eu separei para vocês, a carta ela foi uma espécie de livro sobre o Brasil. Era uma grande carta, tinha mais de 11 folhas. E nessa carta
falava sobre as principais características do nosso país. Como quando eles chegaram, como eles conheceram aquela terra. Isso é muito interessante, porque vai passar algumas coisas pra gente que a gente às vezes não consegue pensar. Primeiro, o lugar sempre foi lindo. Eles colocam que o lugar era lindo, muito bonito, a natureza era exuberante, que era um lugar muito grande. E outra coisa que eu acho que é a mais interessante que a gente pode perceber, como eles falam sobre os nativos daqui. O que são nativos? Quando você observar essa palavra nativo, o que é isso? Nativo é uma pessoa que mora naquele local há muito tempo. Então, os nativos daqui são os indígenas. Eles também vão chamar de índios, né? Por causa lá da questão do Colombo. Vai ser o nome índio que vai pegar aqui também. E o que acontece? O índio, eles vão começar a definir, descrever. E eles vão perceber que os índios, lá, os nativos, são muito diferentes dos portugueses. Os portugueses eram brancos, tinham cabelos longos, geralmente, barba, andavam muito vestidos mesmo, com roupas, às vezes de metal, porque eles eram guerreiros. Mas aí eles se surpreendem pelos indígenas, pelos nativos, andarem nus. Eles andavam sem roupa. E andavam sem roupa de uma forma inocente, não era por maldade. Eles colocam até isso na carta, como vocês viram no trecho. Também vai falar que eles eram muito bonitos, eles eram muito bem feitos, que eles eram altos, que eles eram grandes. E isso tudo é importante porque a gente tem que ver que eles eram totalmente diferentes. E essa diferença entre um povo e outro, entre uma cultura e outro, a gente está falando aqui de diferença física também, do jeito que o português era e de que o indígena era. Mas não é só a diferença física, é uma diferença também cultural. O português falava um idioma, o indígena falava outro, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso depois. O português tinha uma forma de acreditar nas coisas e o indígena tinha outra. O português tinha uma forma de trabalhar, o indígena tinha outra. E isso tudo, gente, são diferenças que vão ser muito importantes para definirem como é que foi o processo de colonização. Voltando para a carta do Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, o Pero Vaz de Caminha vai definir várias coisas. Vai falar como é que eram os indígenas, vai falar como é que era a terra e vai também definir para o rei, vai dizer para o rei, porque essa carta lá era para o rei é quem ia ler essa carta, o seguinte, vai dizer que a terra tinha vários potenciais de riquezas. E agora a gente vai observar um primeiro potencial de riqueza que teve no Brasil, que foi o primeiro produto a ser explorado, que foi o pau-brasil. Na exploração da terra e na colonização, vários produtos vão ser feitos aqui no Brasil, ou explorados aqui no Brasil, vão ser levados para vender lá fora. Mas é importante destacar que o primeiro produto a ser explorado aqui foi o pau-brasil, uma árvore. Vamos entender um pouquinho agora? Com o início da colonização e a exploração, os portugueses descobriram que havia muito pau-brasil na terra de Santa Cruz. O pau-brasil é uma árvore que possui no seu tronco uma tinta avermelhada que tinha um alto valor na Europa. O nome Brasil vem de brasa, que era a cor dessa tinta, uma brasa quase que vermelha. Com o tempo, o nome da terra foi deixando de ser Terra de Santa Cruz e passou a ser Brasil. Vamos lembrar, foi de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz e finalmente o nome da terra nova passou a ser Brasil, por causa dessa madeira, tá bom? Como vocês puderam observar nos pontinhos, com o início, os portugueses ao chegarem na nova terra, na terra de Santa Cruz, vão começar logo a procurar formas de exploração, de ganhar riquezas, de acharem riquezas na terra. E a riqueza primeira que eles acham é uma árvore chamada pau-brasil. O que era o pau-brasil? Vocês viram lá, era uma árvore que tinha lá no seu interior uma tinta. Essa tinta, ela valia muito. Por quê? Porque era uma tinta usada para pintar móveis e artigos de luxo lá na Europa. Tudo que era achado para explorar era para ser levado lá para a Europa, porque lá na Europa o pessoal realmente rico iria comprar. E aí o que acontece?
vai começar essa exploração. E é importante a gente perceber como a Terra vai mudando de nome. Primeiro foi a Ilha de Santa Cruz, depois foi a Terra de Santa Cruz, e aí vai ser mudado o nome para Brasil, porque tinha muito pau-brasil. Lembrando lá que o pau-brasil vem de brasas, brasa. Por isso que era o nome da tinta, porque a tinta tinha cor de brasa, era uma brasa vermelha. Eles comparavam a isso. E aí, a partir daí, vai começar o processo de exploração e colonização da Terra. Duas palavras muito importantes. A exploração é quando eles buscam ver formas de ganharem riquezas por meio do que tinha na Terra. Aí eles exploravam aqui, tiravam daqui e levavam lá para Portugal, lá para o rei. Tudo isso era em nome do rei. E a colonização é quando eles traziam pessoas para cá, ou eles traziam a influência de Portugal para cá e iam mudando. Por exemplo, na colonização, as aldeias dos indígenas, as tribos dos indígenas, o local onde eles moravam, ia ser totalmente mudado para construírem cidades, construírem vilas. Não eram nem tanto cidades, eram vilas. Essas vilas, vila equivale à cidade. Essas vilas, elas iam ser totalmente diferente do que os nativos conheciam, mas muito parecida com o que os portugueses tinham lá em Portugal. Por quê? Porque a partir desse momento vão vir vários portugueses para a nova terra do Brasil. E aí começa isso da colonização. Lembrando que o nome dessa terra nesse momento, do Brasil nesse momento, era Brasil Colônia. Porque Brasil era uma colônia de Portugal, era tipo como se fosse um anexo, uma terra à parte. Mesmo sendo distante de Portugal, totalmente distante, Portugal era dona do Brasil. Bom, gente, para a gente finalizar, já tem uma noçãozinha do que vai ser nossa próxima aula. Eu quero que vocês lembrem que não foi de uma vez que essa colonização começou no Brasil. Ocorreram várias situações, várias coisas, para que aí Portugal viesse a se dedicar a colonizar e a explorar o Brasil. E isso vai ter a ver com o conteúdo da nossa próxima aula, que são as expedições, tá certo? Mas eu quero que vocês vejam, revejam a aula de hoje, se for preciso. Tirem qualquer dúvida se tiverem, eu vou estar à disposição de vocês. E também façam lá a atividade que vai ser passada, tá bom? Qualquer questão, podem me perguntar. Estou aí para responder e para ajudar vocês, tá bom? Tenham uma boa tarde e tenham também aí um ótimo aprendizado. Valeu!